O presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal para derrubar os decretos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul que determinaram restrições de circulação de pessoas. Na ação, o governo pede que o STF determine que o fechamento de atividades não essenciais durante a pandemia só pode ter por base uma lei aprovada pelo Legislativo e não decretos de governadores. A medida de Bolsonaro vem ao mesmo tempo em que diversas cidades estão se fechando ainda mais, como é o caso do Rio de Janeiro, que proibiu o banho no mar e suspendeu as vagas rotativas na orla. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde garantiu 138 milhões de doses da vacina da Pfizer e da Janssen. Ao mesmo tempo, o país já acende o sinal de alerta para a falta de sedativos e também de cilindros de oxigênio. Vou começar por você, Rodrigo Constantino. Acho que dá para a gente dividir em duas partes o seu comentário. Primeiro, a boa notícia, né, das 138 milhões de doses divulgadas hoje. E segundo, qual que é a sua opinião sobre o presidente da República entrar com essa ação no Supremo Tribunal Federal? Vamos lá, Paulo. Sobre a vacina, ótima notícia. Inclusive, hoje eu tomei a minha segunda dose da Pfizer, né? E tinha bastante gente jovem, inclusive, lá no local. E eles estão começando a descer a idade aqui e realmente incluir muitas pessoas, né? Então, isso é boa notícia que o Brasil está correndo atrás. É o quinto país que mais vacinou em termos absolutos e, nesse sentido, o número absoluto importa, como já dissemos aqui, porque falta vacina para o mundo todo, né? Sobre a ADI do governo, né, do governo, do presidente, assinada pelo próprio presidente Bolsonaro, eu aplaudo. E eu vou explicar o motivo, Paulo. Acima de tudo, né, são 24 páginas com muito embasamento jurídico. O respaldo dessa iniciativa chama-se Constituição Federal, né, e está faltando isso no Brasil. É até curioso, quase irônico, né, que a mídia em geral, a esquerda toda, que é quase sinônimo, diziam que a grande ameaça autoritária vinha do presidente Bolsonaro. E ele está entrando com uma provocação no STF por uma ADI para defender o direito do povo, a liberdade individual, né? Enquanto que governadores, eu entendo a pressão, a fase não é boa, apesar do que estamos há um ano nesse discurso, né? E as perguntas certas deveriam ser onde estão os hospitais de campanha, o que foi feito antes, mas ficam sempre com essa mesma solução mágica, né? Para quem só tem um martelo, tudo se parece prego. E eu entendo a pressão até de um governador não aderir, porque é mais fácil você errar junto com todo mundo, mostrar serviço e ser Maria vai com as outras. Mas estão, sim, abusando de poder. Eu quero ler aqui um trecho da entrevista do prefeito do Rio de Janeiro que você mencionou, Eduardo Paz, que diz: a gente sabe que as praias não são um local de grande transmissão, por serem um espaço aberto, mas precisávamos sinalizar para a população que não dá para viver a vida normal. Vocês vão me desculpar, mas isso não é normal. Isso não pode ser aceito dessa forma. Prefeitos e governadores estão agindo como Napoleão, abusando do poder. O Rio Grande do Sul, o governador resolveu dizer o que é essencial, o que não é essencial, como se fosse fazer diferença uma vez que a pessoa está no mercado e numa sessão ou na outra. Isso é brincar de tirania, né? Então é curioso que tem que vir o presidente Bolsonaro, que era a grande ameaça, né, à nossa democracia, às nossas liberdades, defender com uma provocação no Supremo, que é a entidade que mais vem abusando, inclusive, de poder, né, contra governadores que igualmente têm abusado de poder. Não é só porque temos problemas coletivos que vamos justificar tiranias, Paulo. Perfeito. Constantino, Amanda, o Constantino diz que aplaude essa ação do Bolsonaro. E você? Eu faço outra pergunta, né? O Constantino perguntou onde estão os hospitais de campanha, eu pergunto onde está o presidente da República, porque ele sistematicamente se recusa a governar e continua flertando com medidas autoritárias. Fez isso hoje de novo, né? Na saidinha, conversando com seus apoiadores, ele pergunta aqui textualmente, ele diz: o terreno fértil para a ditadura é a miséria, a fome, a pobreza. Estão esperando o quê? Vai chegar o momento? Eu estava conversando com o senador um pouco antes de vir para cá, para a Jovem Pan, e me disse o seguinte: o caminho do presidente é do caos, da catástrofe. E ele tem razão.
eu já vi esse filme antes, né? Parece que a gente está de volta ao mesmo período do ano passado, em torno de abril, maio, junho, com todos aqueles atos antidemocráticos, em que o presidente estava jogando para a torcida, jogando para a galera, e ele teve que ser contido com medidas enérgicas do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, com manifestações que respondiam ao flerte com medidas autoritárias dele, né? Parece que a gente está de volta àquele ponto em que a gente tinha contratadas três crises concomitantes, na política, na saúde e na economia. A gente já podia ter ultrapassado essa barreira, porque a gente está no auge da pandemia. Eu conversei com 2 ministros do Supremo e perguntei a eles qual a chance dessa ADIM do presidente Bolsonaro de passar pelo Supremo, né? E um deles me disse assim, curto e grosso, sem chances. O outro ainda ponderou. A premissa que o STF já assentou é que há um condomínio em termos de tomada de providência para preservar a saúde. Esse condomínio corresponde a responsabilidades de União, Estados e municípios. Então, essas medidas decretadas hoje, medidas de restrição decretadas não só por esses 3 estados, mas por todos os outros, estão amplamente amparadas pela Constituição e foram ainda reafirmadas em interpretação recente do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há amparo legal. O presidente Bolsonaro insiste em comparar medidas de toque, de recolher, ao estado de sítio. São coisas completamente distintas. Conversando com juristas, eles até me falaram, olha, o estado de sítio, claro, é previsto pela Constituição, decretado pelo presidente da República, precisa passar, ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas ele acontece em momentos de extrema exceção, em momentos de guerra, ou então da ameaça de uma invasão estrangeira. E ele prevê restrições seríssimas à liberdade de manifestação, de pensamento, violação de correspondência, restrições à inviolabilidade do lar, do domicílio. Não é nada como isso que a gente está vivendo hoje. Hoje são medidas, restrições sanitárias no momento de pandemia, em que você vê o número de casos e mortes subindo. Então, até que haja leitos para todo mundo, essas medidas são adotadas. 2 coisas completamente distintas. Ô Mark, não seria esse o momento de união dos nossos poderes, de, enfim, uma conversa um pouco menos combativa da maneira como ela está sendo? O governo está fazendo isso, tanto que chamou o STF para participar de uma comissão para debater a Covid-19, viu, Paulo? Agora, esse senador que a Amanda conversou deve ser petista, só pode, né? Que joga no quanto pior, melhor, para ver o país pegar fogo e tentar fazer com que o Lula volte para a presidência. E mais, os ministros que ela conversou também imagino quem sejam. Infelizmente, ela não traz os nomes aqui, até ela tem todo o direito de fazer isso, o sigilo de fonte dela. Mas veja, essa ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, é muito importante. Essas medidas que os governadores promovem são muito drásticas em relação a restrições de liberdade econômica e de liberdade de ir e vir. E não precisa nem entender nada de direito para você ler na Constituição e perceber que esses são princípios da República Brasileira. São o que os constituintes colocaram lá como mais importante. Entre as coisas mais importantes lá, estão lá os direitos de ir e vir e também de liberdade econômica, que esses decretos vão contra a tudo isso. O pedido do governo é embasado e bastante simples, como todo bom pedido, né? É que medidas tão graves como essas, que desrespeitam a Constituição, passem pelo poder legislativo. Os deputados estaduais e vereadores que representam a população têm que ser chamados a debater isso. Governadores e prefeitos não podem se comportar como ditadores. A Constituição é bem clara em dizer que todo poder emana do povo. Artigo 1º, Amanda, você pode dar uma lida lá. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Não tem vírgula, não tem um aliás, não tem um adendo, não tem um todavia. É isso. E se todo poder emana do povo, medidas como essas têm que ser respaldadas pelo povo, nesse caso, de forma indireta, através de seus representantes, vereadores ou deputados estaduais. Aí vão me dizer, mas essas medidas demoram muito, Mark, são muito burocráticas, você vai colocar aí barreiras para elas serem tomadas. Não é verdade. Os poderes legislativos têm aí ferramentas para acelerar discussões importantes, como os regimes de urgência, como as comissões gerais. Há várias formas de você acelerar processos legislativos quando o assunto é muito importante. Agora é importante falar aqui que o Palácio do Planalto está muito preocupado, está estranhando bastante o porquê que até agora não foi definido o relator desta ADI. Perfeito. Essa ADI que foi protocolada ontem à noite,
com um pedido de liminar, então já teria que ter um relator definido e até agora o STF não distribuiu e a gente não sabe qual ministro será responsável por isso. Perfeito. Constantino, em seguida, Amanda. É curioso que a metáfora da guerra é usada por muitos. Estamos numa guerra contra um inimigo comum, invisível e tudo mais, né? Então, na hora de falar do estado de sítio, aí diz que não tem nada a ver com guerra. E só por falar em guerra, é exatamente isso. O Congresso, por exemplo, nos Estados Unidos, é que tem direito de decretar guerra. E isso vem sendo ignorado por várias vezes pelo Poder Executivo. Isso é um perigo, porque o poder emana do povo. Tem pessoas com a mentalidade que parece ser a da Amanda, que colocam interesses coletivos por ela julgados acima das liberdades individuais. Isso é um passo muito grande rumo ao autoritarismo. Eu só destaquei que falavam que a ameaça vinha do Bolsonaro. Veja de onde vem, de governadores que ignoram o Congresso. Veja, falta leito no UTI desde sempre no SUS. Né? Na pandemia agora agravou, mas falta desde sempre. Vamos usar isso como desculpa sempre? Sempre que faltar leito de UTI no SUS, os governadores e prefeitos vão poder decretar, rasgar a Constituição e decretar restrições à locomoção? Veja o precedente, veja o perigo. Eu quero ler um trecho aqui, né, do inciso usado pelo presidente Bolsonaro nessa ADI, e veja, da Constituição. Constituição: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Né? Ao promover essas restrições drásticas, estamos sim rasgando a Constituição e delegando um poder abusivo a governadores. A Amanda acha que a pandemia justifica, né? Amanhã, outros, mais à esquerda, petistas, podem achar que os problemas no SUS justificam também. Então, é o fim da liberdade. Amanda. Ou mais à direita, ditadores, né? Quem sabe? Não sou eu que acho, Constantino, é o Supremo Tribunal Federal. Ele já foi convidado a examinar essa questão e o fez no ano passado, quando ele disse que estados e municípios têm sim prerrogativa e autonomia para instaurar medidas restritivas, tanto que foi exatamente isso que eles fizeram. O presidente Bolsonaro tenta mais uma vez jogar para os seus uma manobra diversionista em um momento de caos sanitário, de caos na saúde, de mortes no país. Ele deveria estar endereçando a nação, tentando uma união nacional, uma pacificação, e o que ele faz, sempre tentando as mesmas medidas de confronto. Ele está indo para a guerra. Não é nas que os governadores querem. Não é nos temas. É uma união muito engraçada. É a união onde a direita tem que ceder tudo que a esquerda pensa e quer. Não. O presidente tem um caminho diferente. Ele não concorda com esse caminho, e ainda bem. Mas ele tem que sentar com essas pessoas para conversar e para dialogar. Há quanto tempo ele não... Peraí. Constantino, minha vez. Peraí, só um minutinho. Eu vou passar para você, Consta. Só um minuto. Conclui o raciocínio. O presidente não acha sério que a gente tem quase 3 mil pessoas morrendo por dia nesse país, e se ele acha que ele não deve sentar à mesa com governadores, com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário para tentar encontrar uma solução conjunta para esse problema, se ele só está preocupado com a economia, que aliás é essa falsa dicotomia que existe entre saúde e economia, como se a economia pudesse funcionar normalmente em um momento em que a gente está enfrentando um colapso na saúde. Isso significa as pessoas não terem leito para serem atendidas, as pessoas não têm medicamento, não têm anestésico para serem entubadas, tem que ser amarradas para serem entubadas. O que é isso? Não tem uma palavra de conforto para essas pessoas, uma palavra de solidariedade. Tem que voltar ao STF com uma questão que já foi, revisitar uma questão que já está pacificada, que o STF já resolveu. Perfeito. Com qual intuito? Para mim, o intuito é outro, Constantino. O intuito não é de um presidente. Esse é o pretexto. Essa é a justificativa, falsa justificativa. O pretexto é um presidente que está coado por baixos índices de popularidade e uma população que claramente está mais a favor do isolamento, acha que a condução da pandemia é um desastre, está assustada, tem muito medo de pegar o coronavírus. São todos os recortes da pesquisa Datafolha demonstrados essa semana e que já haviam sido demonstrados por outras pesquisas em semanas anteriores. O poder emana do povo. Constantino, vai lá. Conclui seu raciocínio. Leva para o legislativo, não dá esse poder, Amanda, porque o problema é o seguinte: a mentalidade autoritária, quiçá totalitária, é sempre em nome do bem. Então, hoje você quer uma medida autoritária e com o aval de um Supremo, que é o primeiro a rasgar a Constituição, porque, no caso, a decisão te agrada. O meu ponto é o seguinte: amanhã, Amanda, cuidado, porque vai vir um governante que vai usar
vai lançar a mão, vai usar o mesmo instrumento que você está aplaudindo para algo que você não vai gostar. Então, eu estou defendendo aqui um princípio constitucional da liberdade, que é a ADI do presidente. Basta ler, 24 páginas, muito bem embasadas. Então, é disso que se trata. Você fala que o presidente não demonstra sensibilidade, tudo, fugiu ele pra gente, eu não estou discutindo isso. Eu não estou discutindo isso, Amanda. Isso é demagogia, isso é politizar a questão. Eu estou defendendo aqui a liberdade de quem quer poder andar, ir e vir. E essa liberdade, agora é importante também pontuar o seguinte, Amanda e Constantino, é importante pontuar o seguinte: o presidente não está contra as medidas, Amanda. O pedido é o seguinte: escutem o legislativo, consultem vereadores e consultem deputados. Se as medidas são tão boas assim, Amanda, eu não vejo problema algum de consultar os representantes do povo, porque o pedido é esse. O presidente não está revisitando nada, o pedido é embasado de uma maneira diferente, é bem embasado, vários juristas estão falando isso, inclusive, e mais, é importante falar que agora havia os governadores se movimentando para pedir um lockdown nacional, e a resposta do presidente foi essa: escuta, o STF diz que quem decide são vocês, então o STF quem reforça a decisão agora. Tem isso também, essa questão tem que ser levada em consideração nesse momento. Só fazer uma única consideração aqui para a gente agregar no debate. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: nós temos tempo para essa burocracia? É claro que não. Essa é uma eu já falei importante. Aqui, Paulo. Nós temos tempo para isso. As casas legislativas possuem ferramentas para acelerar discussões importantes. Regime de urgência, tem lá comissões gerais. Então, há sim possibilidades de se acelerar discussões como essa. Tem como aprovar uma lei dessa em um dia. O governador pode mandar a mensagem do executivo para o legislativo e o legislativo deliberar. São medidas muito importantes que precisam sim ser chanceladas pelos representantes do povo. Isso não está nem em debate agora, isso só está em debate por causa dessa ação direta de inconstitucionalidade então tá do presidente Bolsonaro. Sim, porque ele sempre tenta essas manobras diversionistas de confronto. E outra coisa, esse negócio de liberdade individual, nenhuma liberdade é absoluta. Toda liberdade tem limites. Nesse caso, você tem um contraponto aí de liberdades individuais e direitos coletivos. Direito à saúde, por exemplo. É isso que está em jogo na pandemia. Vocês falam como se o Brasil fosse o único país no mundo a adotar esse tipo de medida. O mundo inteiro faz isso. Vamos lá, Constantino, vai lá. O mundo ocidental está se subjugando ao globalismo, inclusive com diretrizes que vêm da OMS, que se mostrou totalmente fracassada desde o início dessa pandemia. Eu não respeito isso, não. O mundo pode cair todo na ditadura, eu vou defender a liberdade no meu país. Isso é teoria conspiratória. E dentro dos Estados não Unidos... Não é, toda ditadura começa com uma bomba. Peraí, senhores, por favor, Marcos, só um minuto que o Constantino está com a palavra. E a Flórida, que estão lutando pelas liberdades, porque não são igual a Califórnia e Nova York, que são dominados há décadas pela esquerda, que tem a sua mentalidade. Agora, deixa eu só fazer um porém. A pergunta do Paulo, ainda que boa, ela é capciosa, porque ela traz na premissa da pressa a questão de que, primeiro, o lockdown resolve o que é absolutamente questionável. E segundo, ignora... Constantino, o que eu tô... Foi o que eu entendi. Não. Quem quer trabalhar também tem pressa, Paulo. A pergunta... que o choro é livre? Calma. A pergunta que eu faço aqui, queridos, para vocês, inclusive para agregar aqui na nossa discussão nós temos pessoas morrendo por falta de leitos. Falta de leitos. Sim, e de comida. Exatamente, e de comida. Mas há pessoas morrendo por falta de leitos. O que nós pudermos fazer para evitar a morte dessas pessoas é essa discussão que eu estou propondo aqui. Exatamente isso. O lockdown não resolve. Olha só como é que está na Argentina. Entendeu? Mas eu não falei para fazer o lockdown, Constantino. Eu não estou dizendo para fazer o lockdown. Eu estou só colocando a problemática aqui, porque é realmente uma problemática. Vocês estão morrendo, gente. Constantino, você acabou de se contradizer. Você acabou de defender o direito de estados como a Flórida e o Texas, nos Estados Unidos, a não tomarem medidas restritivas, a não advogarem pelo lockdown, porque a medida que lhe convém, a medida que você apoia, e aqui no Brasil você quer que o presidente da República, usurpe a competência de todos os governos estaduais. Os estados têm autonomia. Mas foi isso que o STF já decidiu, que os estados e municípios têm autonomia. É isso que diz o SUS. Prendeu jornalista? O SUS é um sistema tripartite. Espera aí, você está confundindo as discussões. Calma. Eu estou dizendo para você que a grande ameaça vem de governadores do Supremo. Para a gente caminhar para o nosso... Poderia ser mais claro, o presidente defende as liberdades contra governadores autoritários e ministros do Supremo colocados lá pelo PT.
Esse é o ponto do Constantino. Seu ponto, Amanda. Não, porque é uma concepção extremamente liberal de Estado e antiquada. Eu conversei com alguns juristas, as premissas que estão nessa ação direta de inconstitucionalidade são essas. O Supremo não entende dessa forma e o presidente Bolsonaro está totalmente isolado. É só ver que você não tem representantes de nenhum dos outros poderes apoiando esse tipo de solução. Pelo contrário, está todo mundo perplexo, como num momento de calamidade pública, no momento da mais grave crise sanitária da história do país, o presidente só tem a capacidade de jogar para o caos e para a catástrofe, em vez de unir e tentar solucionar a questão. Um monte de gente. Olha só, em Aparecida, que o prefeito, não falta leito não, falta leite. Falta leite. Entendeu? Então você está determinando uma prioridade e quer que todo mundo siga a sua receita. Não, qual é a sua? Qual é a sua receita? Então tá bom. Não quero que ninguém siga a receita que não é minha, que é do mundo científico. Liberdade. Começo de conversa, respeitar a Constituição e as liberdades, coisa que o Supremo é o primeiro a rasgar. Tá bom, e aí, ok, então vamos em frente, vamos supor então que a gente vai abrir tudo, respeitando aí alguns protocolos de distanciamento como a gente vinha fazendo antes, e aí os números vão continuar subindo, explodindo, os leitos de UTI acabam, e aí? Olha a Argentina. Não é a Argentina. Essa sua receita não é verdadeira. Não é a minha receita. Amanda e Constantino, só um minuto. Não é a minha receita. Vamos ouvir o ponto final do Mark nesse assunto. Por favor, então, Mark. Vamos falar de dados, então. São Paulo está na fase roxa há uma semana. O isolamento está em cerca de 37% apenas, segundo a empresa Inloco, que faz esse monitoramento através de celulares. Então, é um dado confiável. Então, a fase roxa só deixou em casa 37% das pessoas em São Paulo. Essa é a média nacional. Segundo os especialistas que você sempre invoca aí, os defensores do lockdown, só funciona o lockdown se 70% das pessoas estiverem em casa. E aí, o lockdown em São Paulo não deu certo, não deixou em casa quem precisava. Então está mais do que claro que ele não resolve. Não, isso só quer dizer que ele não tem aderência da população, não quer dizer que ele não resolve. Mas é a mesma coisa, não, senhor. Em países onde ele foi testado, ele resolve em princípio, se ele não tiver a aderência da população, de fato, se não reduzir a mobilidade urbana, o seu efeito será muito mais restrito. Isso é uma lógica. Agora, no Reino Unido ele funcionou, é só olhar. Isso vai uma escalada autoritária que eu não quero nem ver onde vai acabar. Nossa, agora vai daqui a pouco defender o Reino Unido é um governo conservador e, ao que me conste, não é uma ditadura. A França não é uma ditadura, a Alemanha não é uma ditadura, Portugal não é uma ditadura, todos eles tentaram lockdown. São realidades diferentes, Amanda. Lá as pessoas têm cultura de fazer poupança, lá a economia é mais envolvida. A economia é impactada também. Não têm os R$100 do dia para comprar o alimento para janta, Amanda. Não dá para comparar laranja com banana. Queridos, tá bom, vamos todo mundo morrer então. Ou melhor assim. O ponto central dessa história é que nós estamos tentando achar uma solução e nós precisamos sair disso. As pessoas têm visões diferentes. O Constantino, por exemplo, aqui coloca a questão da liberdade, o Mark traz outros dados, a Amanda, enfim, faz a sua defesa de lockdown e a gente faz com que você, o nosso espectador, tenha a sua opinião. Esse é o objetivo desse programa.